A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A passagem que há pouco nós temos lido na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, na sua segunda epístola, no capítulo 1, vamos destacar os versículos 4 ao 10. E nós podemos falar então do descanso dos fiéis e o juízo dos ímpios. O primeiro ponto que podemos perceber é o Senhor é paciente, né? O apóstolo Paulo escreve a esses cristãos da igreja que ficava em Tessalônica, no versículo 4, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. O próprio apóstolo Paulo foi perseguido aí em Tessalônica, né? E esse grupo pequeno de cristãos que se formou nessa cidade também depois sofreram essa perseguição, né? Não porque fossem criminosos ou coisas assim, mas simplesmente porque confessavam ao Senhor Jesus Cristo, né? Nós hoje estamos vendo essas mesmas perseguições se desatando na África, em alguns países, né? É muito triste o que está acontecendo, simplesmente porque levam o nome de cristãos, né? E aí não importa, são os crentes das igrejas evangélicas, não, pega todos aqueles que porventura usam a Bíblia ou tem nome aí na entrada de igreja, já é suficiente para serem perseguidos e massacrados pelos satânicos seguidores do profeta, né? Eu tenho certeza que em breve essa religião terá um domínio mundial, porque é a única religião que incentiva o cortar as cabeças, e isso encaixa exatamente da maneira em que os mártires da grande tribulação serão mortos, as cabeças cortadas. E nesse instante é incrível como as pessoas não enxergam que a única religião das existentes nesse instante, a única religião que incentiva isso, é essa religião do profeta. Essa perseguição, então, por enquanto está nesses países da África, né? Será que começará por aqui pelo Brasil? Tem cidades que já foram tomadas, né, por esses filhos das trevas, mesmo aqui no Brasil, né? E se unem com os grupos criminosos chamados crime organizado. Por aí já se vai vendo o tipo de religiãozinha que é, né? Você não vê nenhum pastor, nenhum padre incentivando o crime organizado, querendo se aliar com eles, mas aquela religião sim. E eu creio firmemente que a perseguição será desatada por eles, como já acontece em países africanos, ou em alguns países da Ásia também, né? A palavra de Deus nos diz
em 2 de Pedro 3,9, nós vamos ter uma série de versículos, então, se quiserem procurar, mas não é necessário, podem depois conferir num áudio em casa, né? Que Deus é paciente, longânimo, não querendo que ninguém pereça, mas que todos procedam ao arrependimento. Né? Muitos ficaram decepcionados, desiludidos, porque não aconteceu nada, estavam esperando o arrebatamento e não aconteceu nada, já estamos em novembro e aí caímos naquela fala dos zombadores que Pedro menciona, né? Que nos últimos tempos virão escarnecedores, dizendo: cadê a sua vinda? O mundo continua igual, né? Esquecendo que Deus é paciente, longânimo, né? Não querendo que ninguém pereça, mas que todos procedam ao arrependimento. Nossos parentes, nossos amigos, pessoas queridas, quantos deles já dobraram o seu joelho e reconheceram o Senhor Jesus como o Senhor das suas vidas? Não. Se o tempo da graça acabasse, estariam perdidos. Acabou o tempo da graça. Deus é paciente, né? Não querendo que ninguém pereça. No livro de Êxodo, no capítulo 3, Moisés escreve o seguinte, no versículo 7: disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Nós estamos aqui mesmo no Brasil, vivendo num tempo em que nenhum de nós tem memória de algo parecido, né? Onde a justiça, até a justiça do senso comum não existe mais, né? Não existe mais. Deus está ausente disso? Não, Ele sabe exatamente. Ele sabe exatamente. Tudo isso que o país enfrenta é uma aflição, né? E como cristãos, nós precisamos lembrar que a fé cristã deve suportar no meio dessa aflição. No livro aos Romanos, na Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo nos diz no capítulo 5, versículos 3 e 4: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Nos gloriamos nas tribulações. Os cristãos são doidos? Não, eles sabem alguma coisa. O apóstolo nos diz o que a igreja sabe. Sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. Na sua epístola, Tiago nos diz o seguinte, no capítulo 1, versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, isto é, a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam.
O Senhor Deus tem todo o direito de testar a cada um de nós. O Senhor tem todo o direito de testar os seus servos para ver se o nosso Senhor, Senhor, não é da boca para fora, né? Se é mesmo em meio à provação, à tribulação, que nós permanecemos fiéis. Nos versículos 5 e 6 da segunda epístola a Tessalonicenses, no capítulo 1, está escrito: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus. Havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Deus permite, né, que haja poder em certos homens, em certas pessoas, num país. Deus permitiu, nós encontramos isso, um rei, um imperador muito poderoso chamado Nabucodonosor, que levou um país inteiro para longe da sua terra. Deus permitiu, e está escrito na palavra: o meu servo Nabucodonosor. Mas não sabemos que Nabucodonosor adorava deuses estranhos. Como é que a palavra pode chamá-lo de servo? Meu servo Nabucodonosor. Porque essa palavra está no original. Não como uma pílula dourada agradável, meu servo Nabucodonosor, está como meu escravo Nabucodonosor. Então, por mais bam que tenha sido esse rei, esse imperador, diante do qual a terra inteira tremia, a terra conhecida da época, está escrito também, diante de Deus, não passava de um simples peão de xadrez. Por isso está escrito isso. Deus permite ao ímpio, mas não para sempre. No livro de Gênesis, no capítulo 15, nós vamos encontrar uma indicação bem clara, interessante, nos versículos 13 a 16. Então disse Deus a Abrão: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis 15, 16, a última parte do versículo. A medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Está falando de que aqui? Um Xandão da vida ainda vai ver que ainda não preencheu essa medida de injustiças. Não é que ele está vencendo, é que Deus é paciente, longânimo, e ele permite ao ímpio, né? Mas não para sempre. Chega um momento que esses ímpios preenchem a medida das suas loucuras, das suas impiedades, dos seus pecados. Em Mateus 23, nós encontramos algo semelhante. No capítulo 23 de Mateus, versículos 31 e 32.
Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. O Senhor Jesus falando com os judeus. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. O que significa esse versículo 33? Continuem. Vocês estão enchendo. Vai chegar que a última gota transborda. E aí, ai de vós. Ai de um Xandão, ai de um juiz que se acha o Nabucodonosor dos nossos tempos. Tessalonicenses, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículos, a última frase do versículo 14 ao 16, onde encontramos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os judeus, tá? Que foram os que perseguiam aos tessalonicenses, aos cristãos de Tessalônica, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas. Qual foi o profeta que não sofreu na mão de Israel? E nos tem perseguido. Nos quem? Nós, apóstolos. E nos tem perseguido. E não agradam a Deus. Por isso eu fico doente quando eu leio os comentários nos canais de YouTube feitos por algum de Israel, e os cristãos desejando as bênçãos de Deus para esse povo, e estamos com você, estamos orando. Se soubessem o que eles pensam de cada um de nós, se soubessem as abominações que eles falam de Jesus, nosso Senhor, começando, qual dos católicos, não digo nem que conhecem a Bíblia, mas que são católicos, qual deles não reverencia a Maria? E o que esses indivíduos de lá desse país falam sobre Maria? Que era uma... E essas mesmas pessoas que desconhecem mandam coraçõezinhos e desejos de bênçãos e patati patatá. Pura ignorância. Nos têm perseguido e não agradam a Deus. Está escrito aqui em Tessalonicenses 2,15. E são contrários a todos os homens. São contrários a todos os homens. Mas, pastor, isso é antissemitismo? Não. É reconhecer a verdade. O apóstolo Paulo era hebreu de hebreus, ele mesmo diz. Ele era um antissemita? Não. Ele estava reconhecendo a verdade. São contrários a todos os homens. Eles fazem cálculos. Quantos somos nós? Somos uma população de tantos milhões. E dos milhões de seres humanos, quantos vão ser nossos escravos? Cada um vai ter 2.000, 3.000 escravos. Nós. É assim como eles consideram cada goim do mundo. Versículo 16, o apóstolo Paulo, hebreu de hebreus, diz: e nos impedem de pregar aos gentios a palavra da salvação, a fim de encherem, observem aí, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Foram esse povo,
que respondendo a Pilatos, quando Pilatos disse: o que farei então desse homem chamado Jesus? E esse povo disse: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos lava suas mãos, dizendo: estou livre do sangue desse justo. O que eles disseram? Caia o seu sangue, o sangue de Jesus, sobre nós e sobre os nossos descendentes. A ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Nós estamos perto do fim. Fim de quê? Da era da graça, da era cristã. Aí Deus voltará a agir com eles e será aquilo que a Bíblia chama os dias da tribulação de Jacó. Né? Os dias da tribulação de Jacó, exatamente eles. Né? A gente tem que fazer essas ligações. Então, a justiça de Deus se revela no juízo. Deus permite ao ímpio, mas não persiste para sempre. Ele vai enchendo uma medida. Nós vimos todos esses versículos. Existe uma medida, até que a última gota de impiedade faz transbordar. Né? O fiel sofre para aperfeiçoamento da sua fé. O ímpio prospera, entre aspas, para preencher a medida da sua impiedade e o justo juízo de Deus. Né? O Senhor Jesus, no capítulo 5 de Mateus, nos diz, nos versículos 10 ao 12, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Não salvação, é galardão, prêmio. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O descanso prometido nós encontramos no versículo 7 de Tessalonicenses, capítulo 1, segunda epístola. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Quando vai acabar essa tribulação, essa perseguição, essa angústia? Quando se manifestar o Senhor Jesus. Assim nós devemos, assim como nós devemos nos alegrar, como está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. O X da questão, a chave da questão é regozijar-se no Senhor. Alegrar-se no Senhor. Não é alegrar-se. Por exemplo, quem não se alegra porque, um exemplo bem claro, conseguiu comprar um baita de um carro. Esse é produto de alegria. Para muitas famílias que não é acaso um motivo de alegria, exultação, assim, conseguir a sua casa própria. E por aí nós poderíamos continuar. Mas nada dessas alegrias é no Senhor. Alegrai-vos no Senhor é outra coisa completamente diferente. É completamente diferente. E nós, como cristãos, deveríamos procurar saber exatamente o que isso significa, alegrar-se no Senhor. O que significa isso? Esse deveria ser o nosso objetivo a cada dia, alegrar-se no Senhor. Assim como nós devemos alegrar-nos no Senhor, assim também nós devemos
consolar-nos, né, no Senhor. Consolar-nos com o quê? No meio das dificuldades, no meio da tribulação, da angústia. No capítulo 14 de João, versículo 18, uma promessa do Senhor Jesus: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isso se cumpriu? Nós sabemos, sim, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não está ao nosso redor, estará em vós, porque habitará em vós, diz o Senhor Jesus, né? É necessário que eu vá, para que Ele possa vir e habite em vós. Então, o que é esse alegrar-se no Senhor e o que é esse confortar-se no Senhor? Sabendo que o mundo inteiro pode se abalar, mas aquilo que como cristão eu tenho na minha alma, no meu coração, não tem Nabucodonosor no mundo, não tem Xandão no Brasilzão que possa tirar. Nós devemos nos confortar no Senhor. Tessalonicenses 4,18, na primeira epístola: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Tessalonicenses 5,11, encontramos: por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Romanos 12:12, onde nós lemos o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Percebe? Perseverai na oração. E eu sempre digo, você pode estar andando, você pode estar lavando os pratos, lavando a louça, você pode estar dirigindo o seu carro e você pode orar. Ore em todo instante. Em todo instante, dirija seus pensamentos, faça a sua oração e sempre diga: Senhor, obrigado, em nome de Jesus Cristo. A gente não se apresenta diante de Deus: porque eu quem és tu? Quem és tu para te apresentar diante de Deus? A gente se apresenta em nome de Jesus. É como alguém que se apresenta tudo maltrapilho na frente de uma baita de uma empresa multinacional, sei lá, uma coisa assim, e o cara maltrapilho lá na entrada, e o guarda: mas quem é você? Olha aí. E ele puxa um cartão, e esse cartão é do filho do dono. Percebe? Não é qualquer um que tem esse cartãozinho. E esse maltrapilho se apresenta e diz: mas o filho do dono me deu a certeza que eu podia me apresentar. E o guarda, conhecendo, imediatamente abre a porta e o deixa entrar. Né? E quem olha de fora pensa: mas esse maltrapilho aí todo fedorento entrou nessa baita dessa empresa. Mal sabem que esse maltrapilho fedorento, como queiram, ele entrou não por si mesmo, entrou porque foi em nome do filho do dono. As nossas orações também têm que ser assim: Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Do contrário, a nossa oração jamais seria aceita. Quem somos nós para que Deus nos escute? Por isso, toda oração do cristão deve terminar com: em nome do Senhor Jesus Cristo. Não estou ouvindo em meu nome. Quem sou eu? Não é? Em Isaías 41:10, nós encontramos o seguinte:
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, porque eu sou contigo. Na sua segunda epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. A justa retribuição para os ímpios, voltando lá no versículos 8 e 9. Havíamos terminado o versículo 7. Quando essa tribulação terminará? Quando haverá descanso? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Versículos 8 e 9. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e da glória do seu poder. E aqui entra, não, mas olha, o Deus que eu acredito, eu já falei várias vezes sobre isso. Capaz que um pai ia fazer padecer o seu próprio filho. E quem falou que os seres humanos são filhos de Deus? Onde está escrito na Bíblia? O próprio Senhor Jesus disse: é necessário nascer de novo para enxergar o reino de Deus. É necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Do contrário, você simplesmente é uma criatura inimiga de Deus. É o que a Bíblia nos diz. Labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, essas pessoas, por castigo padecerão uma momentânea perdição, não, eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Eu não acredito no inferno. Isso é invenção dos padres e dos pastores para meter medo na população. Quando Paulo escreveu isso aqui, não tinha nenhum padre, não tinha pastor nenhum, de nenhuma igreja. Só existia a igreja primitiva que estava sendo perseguida. A justa retribuição dos ímpios. Isaías 66, no capítulo 66, versículos 15 e 16, nós encontramos o seguinte: porque eis que o Senhor virá com um fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Mateus 20, capítulo 25, nós encontramos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso não está no Novo Testamento? Sim, o próprio Senhor Jesus repete aquilo que Isaías falou. Existe uma justa retribuição para os ímpios. Eles podem prosperar por um tempo, até que encham a medida dos seus pecados.
né? Quando terminará isso? Quando o Senhor Jesus voltar. A glória do Senhor Jesus e dos seus santos, versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Todos os que creem. Versículo 18 de Romanos 8 nos diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por enquanto sofremos, somos atribulados, né? O Senhor Jesus disse bem claro, afirmou: no mundo tereis aflição, no mundo tereis tribulação, porque assim como o mundo me perseguiu, vai perseguir a vocês também. Colossenses 3:4, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. E é exatamente o que o apóstolo João escreveu na sua primeira epístola. No capítulo 3 de 1 João, versículos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. É o que Lutero dizia, já e ainda não. Já somos, mas ainda não. Temos que suportar, aguentar, né? Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, se você tem essa esperança da vinda do Senhor, qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Você está se purificando todos os dias? Sabendo que esse mundo está entesourado, não é um tesouro, mas guardado como se fosse um tesouro. Para quê? Para ser queimado. Né? Por isso, o apóstolo João também nos diz: não ameis o mundo, versículo 15 do capítulo 12. Não ameis o mundo nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você ama a vinda do Senhor Jesus ou ama esse mundo? Para o fiel há descanso eterno, para o ímpio virá a justa retribuição. Em Apocalipse 1:7 nós lemos o seguinte: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Em Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Lá no Antigo Testamento, o Zacarias 12, versículo 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem traspassaram, e pranteando-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Os mesmos, o povo que o transpassou, aquele povo que disse: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossa descendência, e que Paulo diz lá em Tessalonicenses que a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Vai ter um momento do fim disso aí. Quando? Quando eles virem e comecem a chamar e clamar e reconhecer
que esse mesmo que eles traspassaram, que esse mesmo que eles gritaram, crucifica-o, 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 e que durante toda a história xingaram ele e xingaram a Santa Virgem Maria, um dia esse povo vai cumprir o versículo 10 de Zacarias 12. Chorarão amargamente por ele, como quem pranteia pelo filho unigênito. E nós, cristãos, eu convido finalmente a que abram a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Versículos 33 ao 36. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Queira o Senhor Deus conceder a cada um de nós essa graça de estarmos diante do Senhor Jesus em pé, e não longe, não afastados, não andando sem Deus e sem esperança, correndo atrás das coisas desse mundo, mas sim vigiando, porque todas essas coisas vão acontecer. Que Deus conceda essa graça de estarmos em todo instante fiéis ao Senhor Jesus, vigiando diante dele em todo o tempo. Amém. Bendigo Deus, o puro coração, de renova em mim espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me como voluntário Espírito. Amém.